Quando Lula assumiu, venceu a eleição de 2002, durante a campanha assumiu em 2003, tinha o bordão da herança maldita, que o PSDB tinha deixado em herança maldita. Herança maldita vai ser agora, né? Essa será maldita. Veja se Bolsonaro, o que Bolsonaro pensa, o que Bolsonaro faz na crise dos combustíveis. Inscreva-se no canal, curta esse e outros vídeos, comente este e outros vídeos. Esse é um canal de análise. E vamos analisar. Nós temos os preços de diferentes serviços e bens em toda a economia. Os preços não são regulados ou são regulados, existem os preços administrados, né? Existem os preços que são definidos pelo mercado, né? O preço do combustível, né, por diversos motivos, você pode fazer o discurso que for, mas você tem um preço internacional. Nós vivemos num mundo globalizado, né? Você pode dizer, vamos desnaturalizar isto, vamos ignorar isso. Não, é um mercado só, o mercado mundial do barril de petróleo. E você tem o preço do barril de petróleo. O preço aumentou, né? E isso gerou uma crise, vem gerando uma crise imensa em todos os países do mundo. No caso brasileiro, e aí essa crise vai bater diferente dependendo do país, nos Estados Unidos, todo norte-americano tem um automóvel, isso não acontece no Brasil. E aí o preço do combustível, ele piora a vida do mais pobre no Brasil. O mais pobre não tem carro, tá? Então ele piora a vida do mais pobre como? Tendo impacto no aumento de outros elementos de consumo, de outros itens de consumo, como, por exemplo, o alimento. O alimento é fundamental para os mais pobres. Os mais pobres gastam proporcionalmente mais com alimentos do que os menos pobres. Então, o que você tradicionalmente faz numa crise desse tipo? Não se trata de subsidiar o preço do combustível, porque subsidiar o preço do combustível, Bolsonaro quer fazer isso, deixar uma herança maldita de quase 30 bilhões de renúncias fiscais, tá? Para subsidiar o preço para quem? Para todo mundo que tem automóvel. Eu tenho automóvel. Pago mais caro, é horrível, vou ter que consumir menos. Houve um aumento de preço de algo que tem a precificação mundial. O que eu posso fazer? Consumir menos. Toda vez que tem uma coisa cara, eu vou lá e consumo menos. E economizo numa área, gasto em outra. Então, se o combustível for muito importante para mim, tenho que viajar, preciso dele, vou ter que economizar em outros itens de consumo. Os mais pobres não podem se dar a este luxo. E aí o que o governo poderia simplesmente fazer? O cadastro, tem lá, um cadastro confiável, cadastro do Bolsa Família, pronto, tá lá. Você dá um aumento, né, pode até ter um gatilho, né? No passado tinha gatilho salarial, quando a inflação chegasse a tanto, os salários aumentavam automaticamente a tanto. Você pode ter um gatilho, né, um aumento, né, você vai ter que ter um cálculo, porque nem todo aumento do combustível é repassado integralmente para a inflação dos alimentos ou de outros itens, né, itens de consumo popular, itens de consumo dos pobres, né, itens digamos assim, não supérfluos, itens essenciais de consumo dos mais pobres, e você socorre essa população. E aí você faz com que essa população sinta menos a inflação resultado do aumento de combustível. Uma sociedade desigual como a brasileira, com recursos que não tem para todo mundo, porque a gente acha isso, né? É como se dinheiro nascesse em árvore. Não é assim. Então Bolsonaro, ele teve esse voto da classe média alta, que está agora irritadíssima com ele, não todos os segmentos, claro, tanto é que ele tem muitos votos, mas segmentos importantes desse grupo. Por quê? Por causa do aumento dos combustíveis. Aumento este que não é só resultado da guerra, ele vem vindo, né? Esse aumento tem estado aí, né? E aí você teria, a economia não cresce, porque também tem isso, se a economia cresce, você tem uma economia dinâmica, você vê o caso norte-americano, né? Você tem aumento de inflação, está tendo um aumento de inflação que inclusive está prejudicando a popularidade e a avaliação de Joe Biden, porém
o emprego nos Estados Unidos estão com uma taxa de desemprego baixíssima. Né? Então, você tem, né, algo que acontece, até tipicamente acontece, diminuição do desemprego e aumento da inflação. Nos Estados Unidos, nós não, nós temos um desemprego altíssimo com inflação altíssima. Né? Então, o grande problema, né, além da inflação, é a soma de inflação crescente no Brasil com falta de dinamismo econômico, falta de crescimento econômico. Inexistência, não tem aumento da renda real. Não tem aumento de renda nem real, a inflação está corroendo. Né? Então, nós temos... E aí, o governo Bolsonaro, aí eu volto ao tema dessa classe média, não a classe média raiz de direita, mas a classe média que votou em Bolsonaro, que já tinha votado no PT em eleições anteriores e que agora diz, poxa, agora eu não consigo mais abastecer meu automóvel. Não é pobre. É pobre no Brasil, pobre para valer no Brasil, pobre não tem carro, não anda de carro. Você pode até, né, se você quiser fazer algum tipo de relativização, existe lá o remediado, o pobre com automóvel. O pobre para valer não tem, ele anda de ônibus, né? A família inteira anda de condução, anda de transporte público, não tem essa coisa de ter um automóvel na porta de casa. Né? E aí, né, seria uma tremenda injustiça, ou vai ser, não sei se o governo vai fazer isso, você aprovar, né, uma isenção fiscal absurda, gerando uma herança maldita, um déficit ainda maior, né, para subsidiar o preço da gasolina para mim. Para você que eventualmente está assistindo esse filme. Eu estou irritado, todos estamos irritados. Mas não se trata disso. Se trata o seguinte, quem mais precisa? A pergunta é essa. Sou eu que mais preciso? Certamente não. Tenho livros aqui atrás. Pobre não tem dinheiro para comprar essa quantidade de livros que aqui tem. É você que mais precisa? Eu duvido, dificilmente. Né? Os pobres, pobre para valer, não, dificilmente vai estar assistindo esse vídeo. Né? Então, quem mais precisa hoje no Brasil são os pobres. Então, o subsídio tem que ser direcionado. Já tem cadastro, repito, cadastros que permitem esse direcionamento. E aí, Bolsonaro é o que nós estamos vendo aí. Absolutamente perdido. Bolsonaro não trabalha, ele não se dedica aos temas de governo, está aí, nós estamos no ano final do seu governo, no 4º ano. Se ele tivesse dedicado aos temas desde o início, ele já teria aprendido muito, só que ele não aprendeu nada com relação à economia. Né? Ele abdicou de tratar, ele simplesmente fica se comunicando com o seu eleitorado, falando lá as coisas lá que ele acredita e ponto final, não faz mais do que isso. Né? Então Bolsonaro, como ele abdicou de governar, né, ele não tem uma maneira de pensar do que fazer para lidar com essa crise mundial do preço dos combustíveis. Ele não... Agora, você pegar e punir o investidor da Petrobras, quer dizer, por quê? Né? Muita gente investe na Petrobras, não são os bancos, os banqueiros, os ricos. Ações estão sendo vendidas aí no Brasil para gente, né, de classe média, né, de classe média alta, estão comprando, vou comprar uma açãozinha da Petrobras. Aí você diz o seguinte, não, eu vou tirar agora a sua ação, porque você tem um estatuto jurídico para isso. Comprei um papel daquela empresa, espero que a empresa cresça e aquele papel vai me remunerar, vou ganhar um dinheirinho em cima daquele papel. Aposentados estão dependendo disso. E aí você vai dizer, não, agora não, o governo, decidi que não te remunera, vamos pegar o seu dinheiro para subsidiar a gasolina, inclusive para você, né, diga-se de passagem, mas para outros que não investem na Petrobras. É complicado, bem complicado fazer isso. Né, além de quebra de contrato, daquilo que a gente sabe que gera incerteza na economia, insegurança. Não adianta ter voluntarismo. Né? As pessoas, né, é muito fácil, o discurso militante. Né? Não, o voluntarismo em política e economia, a gente viu a Lava Jato, a gente viu várias decisões de Dilma na economia quando presidente. O que eu chamo de voluntarismo? Você bater de frente com a inércia, com algumas coisas já muito bem estabelecidas e achar que a vontade de um sujeito, de um decisor, vai mudar os rumos. Não é assim que as coisas acontecem. Você vai gerar desequilíbrios que vão cobrar a conta lá na frente. Né? Então,
preste atenção nessa crise, veja como o governo Bolsonaro está se afundando e veja como muitos, né, pessoas de todos os lados do espectro político, a esquerda e a direita, defendem coisas que são, por um lado, inviáveis, por outro lado, que se fossem minimamente executadas ou parcialmente executadas, iriam resultar em desequilíbrios muito ruins para o país por um período bastante razoável. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para este canal de análise política.